Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Peço que vocês abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 18. Assim está escrito: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pois ele, quando ultrajado, não revidava, ou melhor, o versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pai celeste, mais uma vez nós pedimos, suplicamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, para que andemos conforme a tua vontade. Aplica a tua palavra ao nosso coração. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, faz tempo que nós não voltamos para esse texto, para essa carta que o apóstolo Pedro escreveu aos irmãos e irmãs, a maioria deles era constituída de gente simples, servos e servas, e eles estavam expatriados. Depois de lhes ter dado instrução da maneira como deveriam glorificar a Deus diante das autoridades, isso dos versículos 11 até o versículo 17, então o apóstolo se voltou para eles, a fim de que eles pudessem não só glorificar a Deus na sua submissão ao Estado, mas também a que eles tivessem uma conduta acertada agora no seio, em certo sentido, familiar. Por que isso? Porque desde o versículo 18, terminando no versículo 25, a palavra é dita àqueles que eram servos, que nós poderíamos chamar hoje, talvez, empregados domésticos, mas isso se aplica àqueles que exercem funções sob orientação, sob liderança de outros. No caso deles, eles eram servos porque os senhores eram seus donos, seus proprietários naquela época. Então, o que vimos a última vez foi o apóstolo Pedro, no versículo 18, falando a esse grupo para que eles, como servos, fossem submissos ao seu respectivo senhor e, com isso, cheio de temor. Como ele diz, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Evidentemente que nas interrelações, incluindo essa relação de trabalho,
vai se encontrar patrões que são bons, vai se encontrar patrões que são ruins. Enfim, o povo do Senhor, ele vai se deparar com vários tipos de pessoas. Então, qual é o nosso tema geral, desde o versículo 19 até o versículo 25? O tema é esse: a louvável conduta dos crentes no trabalho. E o que vamos fazer nesses dias, se o Senhor assim quiser nos der essa graça, nós vamos trabalhar com esse texto dividindo em 4 partes, embora nesta noite apenas a primeira parte será objeto de nossa consideração. Mas eu vou dar o todo. No versículo 19, nós vemos a submissão aos senhores como sendo algo agradável a Deus, isso é muito claro. A segunda parte, nós veremos o sofrimento devido à má conduta dos que trabalham não é louvável. E, em terceiro lugar, isso no versículo 20, a primeira parte, depois nós vamos ver que o sofrimento devido à boa conduta agrada a Deus, conforme o final do versículo 20. E depois nós vamos ver, finalmente, que os sofrimentos dos crentes é semelhante ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, isso desde o versículo 21 a 25, que Deus colocou ele como sendo modelo para todos nós. Nesta noite, como eu disse, nós vamos trabalhar com primeira parte. E essa primeira parte diz respeito à submissão aos senhores como sendo algo agradável a Deus. E eu peço, nesse primeiro ponto, que vocês leiam comigo o versículo 19. O que é que diz o versículo 19? Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrer. É isso mesmo, porque é louvável, sim, numa outra tradução, que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Prestemos bem atenção. Nesse versículo 19, vamos fazer 3 deduções. O que nós vamos ver nesse versículo 19? 3 deduções. Não vai haver mudança nenhuma aí, mas vocês prestem bem atenção. Primeiro vamos ver quão gracioso é ser paciente no sofrimento. A segunda coisa que veremos é quão gracioso é ser paciente quando o ataque ao trabalhador é injusto. E, por último, vamos ver quão gracioso é ser paciente por consideração a Deus. Vejamos, vocês vão ter que prestar bem atenção. Primeira coisa, quão gracioso é ser paciente no sofrimento. Ele diz assim: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas. Diz aqui muito claro. E o contexto é de sofrimento no trabalho. A expressão, veja o que começa ele, porque isto é grato. O apóstolo começou dizendo a esses irmãos o seguinte: a ideia é assim, ele diz assim: olha, vocês devem servir, se sujeitar aos seus senhores, quer sejam bons, quer sejam maus. E ele diz, no versículo 19, porque isto é grato. A expressão desse verbo aqui, a expressão grato, na verdade, ela indica que o que é louvável. A palavra aqui para grato significa aquilo que dá alegria, aquilo que é prazeroso, aquilo que tem doçura, charme, amabilidade. Por isso, há uma tradução que eu citei agora há pouco, que simplesmente diz que é
louvável. Isto é louvável. E a nossa tradução Revista e Corrigida chega ao ponto de dizer, porque é coisa agradável. Aí você pergunta, mas o que é agradável? É, no trabalho, agir de forma tal que mesmo que o chefe seja ranzinza, seja ruim, a atitude dos crentes faz com que ele seja visto de forma agradável. Olha, pega a gente, não pega? Pega ou não pega? Pega! Só pega. Desse modo, a visão gerada pelos servos, ou seja, os empregados dos nossos dias, é algo cheio de graça, cheio de doçura. É também tal visão como se fosse um ornamento, algo que dá prazer de se ver. Mais que isso, algo que torna a doutrina de Deus bela e agradável. O contrário é o seguinte, vocês já devem ter ouvido alguém dizer assim, puxa, esse camarada diz que é crente, mas esse camarada, o que ele aprende na igreja dele? Não tem nada de agradável a doutrina daquela pessoa para o descrente. Vocês estão entendendo? Por isso é que o apóstolo Paulo, falando a Tito, ordenou que ele dissesse aos servos daquela época o seguinte, eu vou ler aqui, Tito capítulo 2, versículos 9 e 10. Preste atenção, diz, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, ao seu dono, dando-lhe motivo de satisfação. O senhor daqueles servos, vendo como eles agem, se sentem satisfeitos por tê-los como seus servos. E ele diz, não sejam respondões. Nós sabemos o que é isso? Muxoxo. Imagina quando o patrão dos nossos dias diz assim, olha, eu preciso que você faça uma hora extra, porque eu tenho um serviço para terminar. Aí ele vira sapo. Puf. Ele não orna em nada a doutrina de Deus com esse tipo de atitude. Ele não passa de um assalariado que vive de olho no último dia do mês para receber o salário dele, mas ele não traz deleite para aqueles que estão sobre ele. E ele continua dizendo assim, não furtem, o que é muito fácil de acontecer. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, tudo isso, ele diz, com propósito, a fim de ornarem, ou seja, embelezarem com honra em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então ele diz assim, ele continua e diz, porque isto é grato que alguém, ao falar dessa maneira, alguém, o apóstolo estendeu a aplicação do seu ensino a todas as classes de crentes. Ou seja, o sofrimento ao qual o apóstolo Pedro faz referência agora se aplica a toda pessoa, seja ela escrava ou livre. Em seguida, ele mostra quão gracioso é ser paciente quando está sob ataque injusto. Ele diz, sofrendo injustamente. Vejam bem, isto é grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente. Suporte tristezas, suporte aflições. Esse suportar aqui significa, irmãos, aguentar firme pacientemente. Tais tristezas dizem respeito, olha bem, veja bem, a dor, angústia, aborrecimento, aflição, sofrendo injustamente, ou seja, sofrendo agravos, padecendo injustamente. Quão gracioso, quão belo é ser paciente sob sofrimento. Ainda que o patrão seja mau, sua consciência terá que testemunhar a beleza vista
vista naqueles servos que com ele trabalham, ou a ele servem. Então chegamos ao cerne, ao ponto fundamental que fará toda a diferença quanto aos empregados, aos servos, quanto eles padecem, não importa, mas agindo de modo adequado e belo. Você podia fazer uma pergunta: como é isso possível? Como é que uma pessoa está trabalhando, mas mesmo sob dureza dos seus patrões, mas ele olha para ela e não vê murmuração? Olha para essas pessoas e vê que ela tem toda a disposição para trabalhar. Aqui eu posso falar, ela não está aqui. Eu sempre me admirei com a senhora que trabalha aqui há muitos anos na parte da limpeza. No aspecto, eu nunca vi a gente precisar dela, esticar o tempo dela e ela fazer cara feia. Mas nós já vimos, não já? Ou nós mesmos já fizemos cara feia demais por aí. Então chegamos ao cerne. A pergunta é: como é que eles conseguem isso? A questão está no seu foco. Eles focam sua atenção em Deus. Daí, quão gracioso é ser paciente por consideração a Deus. Eu vou repetir. Quão gracioso é ser paciente por consideração a Deus. O texto final, no verso 19, diz o quê? No versículo 19, diz o quê? Por motivo de quê? De sua consciência para com... Vocês estão acompanhando? Por motivo de sua consciência para com Deus. Aqui está a causa, ou que deve nos conduzir a suportar dores, sofrimentos, ainda que injustos, por motivo de nossa consciência para com Deus. Ou seja, a minha relação com Deus fará toda a diferença. Mas o que é que significa essa expressão? O que é essa consciência para com Deus? Consideremos algumas traduções. Eu vou citar umas 3, 4 traduções para que a gente possa ver bem essa questão da consciência. Tem criança aqui querendo comer e a mãe não quer dar comida. Eu já percebi isso, é meu amigo. Ele já fez o sinal para mim aqui. Olha, lá vai uma aqui. Pois bem, o que significa? Tem uma tradução que simplesmente diz consciência de Deus. A outra tradução, diz assim, a Standard, diz atenção a Deus. Uma outra diz consciência da presença de Deus. E ainda outra, consciência em relação a Deus. Qualquer que seja a tradução preferida por você ou por nós, todas elas tratam da nossa relação com Deus. Dessa maneira, Dr. Kistemaker falou o seguinte: por causa de sua consciência de Deus, ou seja, Deus está presente, o cristão é capaz de suportar a dor do sofrimento injusto. Vocês ouviram o que eu disse? Vou ler de novo. Palavra do Dr. Kistemaker. Por causa da sua consciência de Deus, o cristão é capaz de suportar a dor do sofrimento que é injusto. O sofrimento. Meus irmãos, esse princípio é o princípio da sujeição por causa de Deus, princípio esse que foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Vocês já pensaram o que é, na época do apóstolo Paulo, do imperador Nero, e os crentes ouvirem nessa época o apóstolo dizer assim, em relação às autoridades: é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Aqui, portanto, temos algo que
permeia a Bíblia toda, sem dúvida. Ou seja, os crentes vivem ou andam, se conduzem conscientes da presença de Deus. Irmãos, como viver nosso andar, nosso caminhar, sempre conscientes de que Deus está presente. Vocês lembram da resposta que José, um jovem de cerca de 17 a 20 anos, o que ele disse àquela mulher que queria forçosamente relacionar-se com ele? Vocês lembram o que ele disse? Como cometeria eu tamanha maldade perante Deus? Por isso é que o apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, diz o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Mas por que diz? Perto está o Senhor. Lembremos também do significado das palavras ditas a Josué, quando disse que Josué faria prosperar o caminho dele. Mas como isso? Olha, anda na minha presença, diz o Senhor. Como falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, irmãos, isso é o mesmo que dizer que o crente anda com Deus ou vive constantemente na presença de Deus. Se nós perguntarmos a Elias, o profeta, o que é esse dever de consciência, ele vai nos responder aquilo que ele falou para um servo da sua época chamado Obadias. Ele disse: Obadias, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, de verdade, hoje me apresentarei a ele, que era o rei Acabe. Irmão, vocês estão percebendo? Eu preciso disso, nós precisamos disso. Nós aprendemos de forma equivocada no andar da nossa vida que, olhando para um lado, olhando para o outro, não tem ninguém, podemos ficar mais à vontade. Mas o crente não deve ser assim. O crente diz: como me ausentarei da sua presença? Se suba ao céu, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo da Bíblia, lá está. Se toma as águas da alvorada e me deteu nos caminhos, lá onde tem os mares, ele diz: ainda lá me há de guiar a tua destra e a tua mão me susterá. Não há como se esconder da presença do Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados vocês são quando por minha causa injuriarem a vocês e perseguirem a vocês e mentir disserem todo mal contra vocês. Temos andado na presença de Deus, temos sofrido injustiças por causa dele, e como temos reagido diante das injustiças, sabemos o que é suportar ofensas e aflições injustas por uma razão, por causa dele. Por quê? Porque ele que diz, ele que está dizendo, ó, por causa de Deus. Ele que diz, por motivo de sua consciência para com Deus. Então precisamos fazer uma consideração final. Para quem tal conduta, ou seja, esse trabalho, que quando se olha para esse trabalho, se vê aroma agradável nele. Para quem tal conduta é louvável, é agradável. Ou quem se beneficia com tal conduta tão bela? Vocês estão entendendo? Quem se beneficia? Ex-prováveis beneficiários do aroma que exala dos crentes no seu trabalho. Primeiro, é agradável ao mesmo trabalhador que sofre injustiça. Meus irmãos, vocês lembram quando os apóstolos foram chicoteados, e diz que eles saíram alegres porque foram considerados dignos de sofrer afrontas em nome do Senhor. Vocês lembram desse episódio? Faz bem o trabalhador. Foi injusto o açoite, mas eles se viram
alegres. É como se isso bateu e não doeu. Por quê? Por causa do Senhor. Em algum sentido, é notável também os próprios que causam sofrimento. Imagina, irmãos, o que é você ter alguém que você sabe que é seu inimigo. E a palavra diz assim: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, quando o dono de servos o dono vê que, apesar da dureza que ele impõe naqueles servos, mas eles continuam com seu olhar de não recriminação, com a sua atitude de não murmuração, mas sempre dispostos dizendo: eis-me aqui. Isso é como brasas vivas sobre a cabeça de alguém. Mas é, sobretudo, agradável aos olhos do próprio Deus, conforme aqui nós vemos, por motivo de sua consciência para com Deus. E ele diz assim, no final do versículo 20, isto é grato a Deus. Meus irmãos, quem sofreu injustiças como nosso Senhor Jesus? Ninguém fez o bem tão continuadamente como ele. E todas as injustiças contra ele foram feitas para que se cumprisse a Escritura. Odiaram-me como? Sem motivo. Toda a vida dele foi um perfeito sacrifício de aroma suave ao Deus Santo. Sim, é por isso que dele se diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Deles designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Por quê? Nunca fez injustiça, nem dolo se achou em sua boca. Aí eu pergunto, quem mais apreciou o aroma tão suave, tão agradável do sacrifício do Senhor Jesus Cristo? Quem? O Pai Celeste. E a prova disso é que o ressuscitou dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita, vivendo eternamente, se aprazendo daquele de quem em vida, nesse mundo, ele diz: tu és o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Por isso é que o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, disse: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando ele disse: está consumado, Deus, aí se cumpre o que disse Isaías, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Vocês estão entendendo o que é isso? Meus irmãos, quando um pai e uma mãe olham para os filhos e veem a conduta deles sem murmuração, a obediência deles sem grosseria, isso chega como algo muito agradável. Semelhantemente, esses servos estão sendo encorajados para que vivam assim, para que a trabalhem assim. A pergunta é: estamos andando no Senhor? Estamos andando na luz? Nossas atitudes frente às afrontas têm impactado aos homens? Como o Deus Santo vê nossas atitudes? Lembremos, irmãos, o apóstolo diz: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo
de sua consciência para com Deus. Irmãos, quando nesta noite nós nos reunimos diante da mesa do Senhor, devemos lembrar que o Cordeiro de Deus, Jesus, sofreu. Todo o seu sofrimento foi injusto, mas a vida dele, toda ela, foi um verdadeiro aroma suave àquele que o enviou. A submissão aos senhores humanos é agradável a Deus. Eu espero, irmãos, que isso tenha aplicação para nós. Eu espero que nossa presença por aí, onde quer que vamos, faça toda a diferença e que o Senhor seja glorificado em nosso viver. Felizes os servos que naquele dia ouvirem o Senhor dizer: vinde, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que vocês dizem, irmãos?